Espírito Santo vai nos ajudar a viver com Deus, né? A viver a vida de Deus. Então nós temos que entender isso, né? E eu creio então que da mesma forma os 144 também serão selados. Agora, o trabalho deles foi um trabalho muito efetivo, né? E Deus já mostra para nós de antemão que de fato eles obtiveram sucesso, né, no trabalho que eles fizeram. Porque do verso 9 em diante até o verso 17, nós temos então a menção das pessoas que se converteram através da pregação desses 144 mil. Nós lemos no versículo 9 do Apocalipse 7 agora, né? Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Então, essa grande multidão que ninguém podia enumerar veio da grande tribulação, né? Então, quer dizer, essas pessoas se converteram durante o ministério, o trabalho dos 144 mil. Então, eles tiveram um sucesso muito grande na evangelização. E isso é fantástico quando nós pensamos hoje, né, no nosso mundo. Às vezes a gente vive aqui no Brasil, né, que você liga a televisão e toda hora tem um falando, né? Tem os mercadores aí da palavra, tem os exploradores da humanidade, né? Mas eles falam da Bíblia, eles falam também do Senhor, né? E nós achamos que todo mundo no Brasil já conhece, né? Pode até que todo mundo já ouviu, mas que é salvo não, né? Porque isso leva a pessoa a se acostumar com a palavra de Deus e não sentir mais a necessidade de conversão, de vida com Deus, né? E aí achar também que pode ser crente e pode fazer tudo que é de errado nesse mundo, que Deus não está ligando com isso, porque vê tanta gente fazendo, né? Então nós estamos num país assim, um país que se diz cristão, mas que tem poucos cristãos autênticos, verdadeiros, reais, né? Então Deus vai levar para ele aqueles que são dele, que são autênticos, que são reais, que são de fato convertidos, que pertencem ao Senhor. Esses vão, né? Os outros não são do Senhor, não. Então a gente tem que analisar, tem que pensar direitinho. Mas durante esse trabalho deles, nós lemos aqui então de uma multidão que ninguém podia enumerar. Aí nós olhamos para o mundo, né? E nós pensamos, como é que eles vão alcançar, né, o mundo todo? Nós olhamos para países, né, que estão fazendo forte perseguição ao Evangelho, que estão prendendo, matando cristãos, né? Só porque creem no Senhor e na palavra, eles matam. E nós temos então países onde até uma transmissão de televisão é proibida, né? Eles não podem assistir nenhum tipo de pregação, eles não aceitam a Bíblia, não aceitam de forma alguma. Então são países fechados para o Evangelho. E nós estamos vivendo isso, né? O mundo todo está nessa situação. Então, muitas vezes, porque nós estamos vivendo onde há liberdade, né? Onde nós podemos falar na rua, nas casas, podemos reunir livremente, nós ficamos assim meio moles, né? E nós achamos que o mundo todo é assim. Não é. Tem lugar que os irmãos sofrem, né? Nós temos um irmão que sempre ele escreve, ele está no Líbano, e ele conta como é que eles têm que se reunir ali no Líbano. Eles têm que sair à noite e eles vão para um local reservado, e às vezes na mata, né, para poder se reunir e adorar o Senhor. E eles têm que ir escondidos. E às vezes, quando é na cidade, eles vão se reunir numa casa, tem que chegar cada um
por vez, e em horários diferentes, para a polícia não desconfiar e também para as pessoas não denunciarem. Então eles têm muita dificuldade, né? Mas eles amam o Senhor, eles amam a palavra e eles se reúnem, né? E eles se reúnem. Então a gente pensa assim, como seria bom, né, se aquele mesmo fervor estivesse no nosso coração, se o mesmo amor a Deus estivesse no nosso coração, se o mesmo amor à palavra, né, estivesse em nosso coração, com tanta liberdade que temos, com tanta facilidade, né, nós podíamos fazer muita coisa, mas eu acho que nós somos muito acomodados, né? Agora, durante esse período, eles vão pregar e então esse número tão grande de pessoas que vão se converter vai ser através da pregação deles. E Deus escolheu os judeus porque eles têm facilidade, né? Eles têm facilidade para penetrar em todas as nações e para levar o Evangelho. É claro que Deus estará protegendo, Deus estará amparando, e isso é tudo, né? Mas também eles têm muita facilidade, porque os judeus vieram de todas as nações, né? Tem judeus de todas as nações. Então, por isso eles têm um conhecimento fantástico, porque vem o conhecimento da Rússia, vem o conhecimento dos Estados Unidos, vem o conhecimento do Japão, vem o conhecimento da China, né? Os judeus estão ali, e essas pessoas, né, trouxeram consigo a bagagem que eles já tinham nesses países onde eles estavam exilados. Agora eles estão na sua terra, e isso trouxe para eles uma vantagem muito grande. E eles terão, então, uma vantagem também muito grande na pregação do Evangelho durante esse período. Então nós vemos o que é a sabedoria de Deus, não é? A sabedoria de Deus. Ele poderia ter escolhido pessoas dentre os gentios, mas não seria tão efetivo, não é? Como ele escolheu da nação de Israel, 12 mil de cada tribo, para levar o Evangelho e alcançar as pessoas nesses países de perseguição, dificuldades, né? Então é claro que nesse período Deus vai estar agindo de uma forma mais acentuada. Haverá as duas testemunhas, estarão fazendo milagres, né? Estarão fazendo coisas fantásticas que o mundo vai ver, mas eles estarão também de modo especial levando a mensagem, levando o Evangelho. Agora, quando nós olhamos para os versos que seguem, nós lemos então no versículo 14, vamos mais para o final, 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Responde-lhe: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E eu queria parar um pouquinho aqui nessa expressão: lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. No capítulo 22 de Apocalipse, verso 14, nós lemos o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A pessoa que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, conforme as palavras do Senhor aqui, é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa feliz. Mas o que eu queria, irmãos, que nós notássemos é que a própria pessoa lava as suas vestiduras, não é? Não é o Senhor que lava as minhas vestiduras, mas sou eu. E talvez nós não consigamos definir, né, isso de uma forma mais clara, mas nós entendemos que essa atitude tem que ser tomada por nós. Eu tenho que lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro.
Agora, como é que nós fazemos isso, né? Porque esses milhares aqui do capítulo 7, eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então foi eles que lavaram as suas vestiduras, eles que as alvejaram, né? E isso está mostrando que é preciso que haja uma atitude da nossa parte. Porque quando nós pensamos no Cordeiro, nós pensamos no sacrifício dele. Nós pensamos na morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Nós pensamos no seu sangue vertido, derramado ali na cruz do Calvário. E nós entendemos que ele derramou o seu sangue para nos purificar do nosso pecado, para nos limpar do nosso pecado. Mas aqui, nesse versículo, no capítulo 22 também, nós estamos aprendendo que nessa obra tem a nossa parte. Nós temos que querer que nossas vestes sejam limpas e alvejadas. E isso tem que ser no sangue do Cordeiro. Então, quando nós cremos de todo o coração no Senhor Jesus Cristo, quando nós o recebemos de fato, nós estamos lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, alvejando as nossas vestes, né, no sangue do Cordeiro. Nós sabemos que alvejar é tornar bem limpa aquela roupa, não é? Eu não sou lavador de roupa, mas eu penso assim, né? Então a pessoa lava, né? E ela quer que a roupa fica bem alva, né? Bem limpa, né? E às vezes aparecem aquelas propagandas, né, do sabão, né? E um deixa-se meio amarelada a roupa, né? O outro deixa branquinho, né? E aí eles fazem a propaganda, né, do alvejamento, né? Então um sabão tem mais poder do que o outro e deixa a roupa mais branca, né? E as pessoas se interessam mais por aquele sabão que deixa a roupa mais branca. Agora, alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro é de fato confiar naquele que pode nos limpar de todo o nosso pecado, aquele que pode nos dar essas vestes completamente brancas, que significam a pureza daquela pessoa que é salva, que é lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então isso é precioso, mas é uma parte que cabe a nós. Então a pessoa tem que tomar uma decisão, e eu gostaria de destacar esse fato. Por quê? Porque muitas pessoas dizem assim: olha, Deus é que sabe se ele vai me mandar para o céu ou se ele vai me mandar para o inferno. Joga a culpa lá em Deus, não é verdade? Joga a culpa no Senhor. Não é o Senhor que vai, mas o Senhor não vai decidir nada para nós. Não vai decidir. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente vê Deus respeitando a decisão do ser humano. Então, se você fala, não, eu não quero fazer a vontade de Deus, ele vai te entregar a sua vontade. Ele vai dizer, então faça o que você quer, não é? Ele não vai obrigar você a dizer, não, você tem que crer em mim, você tem que ter uma vida diferente, porque eu vou fazer você fazer isso. Ele não vai fazer. O Senhor disse em Mateus 11 e 28. Quem se lembra? Isso. Ele disse, vinde a mim, né? Todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Ele convidou simplesmente, né? Ele simplesmente convidou e prometeu alívio. Agora, se a pessoa vem a ele, vai ter um alívio. Se não vier, vai continuar sobrecarregado, não é verdade? Porque o Senhor não obriga ninguém, Ele não força ninguém. Ele respeita a decisão da pessoa. Até um crente, se o crente fala assim, não, eu vou fazer aqui, eu vou andar por aqui, né? O caminho de Deus é aqui, mas ele fala, vou andar por aqui. O Senhor não vai obrigar ele a andar aqui, ele vai andar errado.
Só que lá na frente ele vai colher o fruto do seu erro, não é? Ele vai colher. Deus não obriga você a obedecer ele. Ele simplesmente fala assim, olha, de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Pronto, né? Está aí muito claro. Então nossa parte tem que ser exercida. Eu tenho que decidir. Eu quero o Senhor, eu quero o seu caminho, eu quero a sua palavra, eu quero viver com Deus. E quando nós tomamos essa decisão, o mundo não nos atrai mais, né? Nada pode nos tirar do caminho de Deus, porque nós somos de Deus. Como essas pessoas, né, que durante a tribulação vão se converter ao Senhor. E o que é bonito, no verso 16, nós lemos assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É o futuro de todos aqueles que são do Senhor, né? Não só esses que vão se converter na tribulação, mas de todos aqueles que hoje se convertem ao Senhor, que pertencem também ao Senhor. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e a viver a sua vontade. Amém. Amém.